galera tricolor, tá no ar o Marcam 10, o nosso programa de entrevistas, e aqui comigo um convidado especial, meu amigo Vinícius Toledo, do site, tá aqui, ó, Explosão Tricolor, o site tricolor que nasceu em 2016. 14? Agosto de 2014. Então já fez 5 anos. 5 anos. Vamos bater um papo sobre o Explosão Tricolor e também falar um pouco de Fluminense e tudo mais que você com certeza vai querer saber. Primeiro, Vinícius, obrigado aqui por estar aqui com a gente, nos nossos estúdios. Como é que surgiu essa ideia de fazer o Explosão Tricolor? É para desbancar o Netflu? Primeiramente, Leandro, te agradecer pelo convite aí, canal número 1 da torcida tricolor, né? Líder de audiência. Não foi para desbancar o Netflu, foi uma coisa que surgiu, Leandro, quando logo após aquele problema do Campeonato Brasileiro de 2013. Aquilo ali me atingiu muito, a forma que a imprensa, de uma forma geral, né, inverteu os valores, distorceu os fatos, né, que por mais que eles fossem escancarados ali, o Fluminense se tornou um grande vilão. Então, logo depois, ali no início de 2014, eu resolvi fazer uma página no Facebook com o nome de Explosão Tricolor. Convidei alguns amigos meus, ali, tricolores também, para a gente poder desabafar um pouco, né? Poder fazer a defesa institucional, moral do Fluminense, de tudo. E aí surgiu a Explosão Tricolor. A coisa foi crescendo ali no Facebook, a torcida gostou do trabalho inicial e a gente resolveu fazer o site em agosto do mesmo ano. Meses depois ali, a gente colocou o site no ar. Então já tem quase 5 anos e meio. Mas hoje o Explosão, pelo que a gente acompanha, ele é um site de notícias do Fluminense. Ele faz até um papel parecido com o Netflu, que é de clipping também, tem opinião, a gente acompanha. Mas hoje você colocaria ele como... Essa pergunta que eu te faço até como curiosidade mesmo, como leitor, que eu acesso tudo. Ele é um site de notícias do Fluminense para torcedores do Fluminense, ou é um site de torcedores para torcedores do Fluminense? Como é que você conceitua o Explosão Tricolor? Leandro, eu coloco como um site de torcedor para torcedor mesmo. A gente tem, lógico, a parte de notícias ali, algumas que nós buscamos realmente com as fontes, outras são clipadas, conforme você falou, é uma parecido, semelhante com o do Netflu. Agora, a gente tem uma linha de opinião que seguramente hoje é uma das mais transparentes, né, de todas as mídias do Fluminense, né, ligadas à torcida do Fluminense. Então a gente, é o que eu costumo até falar, a gente não foge da dividida, doa quem doer, a gente está lá e se tiver que bater palma, a gente vai bater palma. Agora, se tiver que tacar ovo e tomate, a gente vai tacar sem dó nem piedade. A verdade é essa, entendeu? É óbvio, fica a torcida sempre para quê? Para que as coisas fluam direito no Fluminense, que a gestão sempre acerte tudo, mas infelizmente o que a gente vê aí do Fluminense nos últimos anos é uma coisa que realmente não tem praticamente nada positivo para falar, infelizmente. Então, às vezes, quando pinta uma boa participação numa Copa Sul-Americana, por exemplo, a gente pega aquilo, Leandro, como se fosse a nossa oportunidade de ouro, né? Sim. E a gente meio que, muitas vezes, a gente abraça mesmo sabendo das dificuldades, tudo, a gente vai, imagina, viaja ali naquele imaginário de não, vamos brigar pela Copa, não sei o quê, porque o pouco de bom que aparece no Fluminense a gente tem que realmente saber aproveitar. Agora, infelizmente, o Fluminense realmente não tem dado essa oportunidade, não só para os sites, mas principalmente para a torcida tricolor, né? De festejar, de realmente vibrar, né, com o Fluminense. Então, nosso site é de torcedor para torcedor mesmo e sempre indo fora das 4 linhas, né? Porque a gente tem ali os nossos colunistas, por exemplo, a gente tem ali pessoas com formação superior em direito, em publicidade, marketing, administração, economia. Legal. A gente realmente a equipe ela tem uma certa facilidade de comentar alguns assuntos aí que outros às vezes não têm, justamente por falta de conhecimento técnico, que é normal, né? Finanças, marketing são assuntos mais complexos realmente. Né? Eu ia te perguntar sobre isso. Você falou sobre
doa quem doer, o que a gente tiver que opinar, a gente vai opinar. E aí que eu ia te perguntar, o Explosão Tricolor, ele é um site de notícias do Fluminense independente, ele não tem qualquer ligação com o clube, certo? Feito por você, que é o fundador do site, e outras pessoas. Mas como é que você enxerga, Vinícius, já o site aí com mais de 5 anos, o papel da mídia independente tricolor em relação ao que se passa no clube? Eu estou te perguntando isso porque o Netflu, ele tem uma linha editorial muito bem definida, já vamos aí para 11 anos. A nossa linha editorial é publicar, na nossa visão, o torcedor ele tem o direito de saber tudo o que acontece em relação ao Fluminense. Eu acho que o Explosão também é assim, pelo que eu acompanho. Mas qual o papel que você acha que as mídias independentes de clube de futebol, independentemente de ser Fluminense, ela tem e ela pode de alguma forma ajudar os tricolores? Leandro, eu acho que o principal papel de qualquer site independente como o Netflu, Explosão Tricolor, é falar a verdade para a torcida tricolor. Isso aí eu acho que é uma coisa que a gente jamais pode abrir mão disso. Então é tocar nas feridas ali do clube. A gente tem a oportunidade de conhecer aquele ambiente do Fluminense ali do clube, de conhecer todos os grupos políticos, conselheiros, tudo. E a gente tem a obrigação, é uma obrigação nossa sim, colocar tudo na mesa para a torcida do Fluminense. Por quê? Porque as mídias convencionais elas não fazem isso. Então, vou dar um exemplo aqui durante o último processo eleitoral. Questão do back-office. O pessoal que está acompanhando aí são os custos administrativos que envolvem ali funcionários, PJs, que são pessoas jurídicas, prestadores de serviço no caso. A gente sabe o que é. Pela nossa análise ali, a gente viu na época que o custo em 2018 era de 1.700.000 mensais. Não, 1.900.000 mensais, desculpa. Quase 2 milhões por mês. E, de repente, para o último ano de gestão do ex-presidente Pedro Abad, deu um salto para 3.700.000 mensais. O que justifica isso? Ninguém explica, ninguém fala. Mas, durante as entrevistas que eu fiz com atual presidente Mário Bittencourt e com o candidato derrotado Ricardo Tenório, eu perguntei para eles, e aí, como é que faz com isso aí? Porque o Fluminense é um clube hoje que está destruído financeiramente, precisa realmente fazer toda uma reestruturação ali para tentar sobreviver com alguma dignidade. Cada um deu sua resposta ali, mas é o tipo de situação que hoje você vê muita gente cobrando back-office. Antes da entrevista. Olímpico, social e o back-office também. Aí veio agora também a questão do balancete recente agora, que a gente colocou também, foi um texto até meu que acabou explodindo numa segunda-feira nas redes sociais, falando sobre os esportes olímpicos e o social, mas com base no balancete, que é um documento oficial do clube. Então, e aí começaram a surgir comentários, até do pessoal da gestão anterior, apareceu o tesoureiro falando, até falou educadamente comigo ali pelo Twitter, falando, não, mas é porque é difícil você enquadrar ali o que é do social, o que não é do olímpico. Então, meu amigo, é aquela coisa, né? Se é difícil enquadrar ou não sei. Agora, a questão é que existe um custo elevado lá dentro. E que não é explicado. Mas que, de qualquer forma, a gente faz a nossa parte, que é de expor. Falar, existe um problema sério aí. Então, acho que essa é a nossa principal missão, de realmente de expor, né, tudo que ocorre dentro do clube, sempre com responsabilidade. A gente tem que frisar isso, né? A gente jamais também pode permitir denegrir, né, a imagem do clube de forma alguma, mas a gente não pode fugir de algumas divididas. E é claro, a gente também, como tricolor, tem que ajudar sim a elevar a marca, né, do Fluminense. A gente tem que se engajar junto com o clube, mas o clube precisa também se ajudar, né? Primeiro de tudo. Pegando carona nessa tua última resposta aí, queria te perguntar exatamente sobre isso. Como é que você enxerga hoje já há algum tempo, a relação da atual gestão do Mário Bittencourt
Foi do Abad, do PT Cincy. Quando o Explosão surgiu, era o Peter no presidente, né? Era o 2014, Peter. Era o Peter. Como é que você acha que deve ser o papel aí, o contrário, do clube em relação às mídias independentes que falam sobre ele? Porque alguns defendem que as mídias precisam estar dentro do clube, cobrindo os eventos, os jogos, os treinos e tudo mais. Mas tem gente que diz, não, esses caras aqui eles não podem estar porque eles não têm qualificação profissional, ou não são jornalistas, ou não têm a SERJ, para quem não sabe, quem não é do Rio, que a SERJ é uma carteirinha, que é da Associação dos Cronistas Esportivos do Rio de Janeiro, que ela é dada a quem trabalha de fato na área. Como é que você enxerga isso? Você acha que o clube falta um pouco mais também de apoio do clube para essas mídias? Você vê o clube um pouco distante, parece que não quer ser vidraça com medo de tacar em pedra. Como é que você enxerga essa relação? Leandro, assim, o que eu posso falar pelo Explosão Tricolor, a relação não só com a atual gestão, mas com a gestão anterior, o Explosão teve as portas abertas, mas com cuidado, claro, né? Acho que pelo menos por uma relação básica, a gente não pode reclamar. Agora é óbvio, tem situações que sobre bastidores, né, que envolvem os bastidores, que realmente a gente tem as portas meio fechadas, né? E assim, às vezes a gente vê pintando em um ou outro espaço, mas tudo bem. A gente também não vai ficar polemizando com relação a isso. Então eu não posso assim reclamar de questão de tratamento dado, entendeu? Para o Explosão, as portas estão abertas lá do CT, do clube, os eventos sempre o clube convida, passa um e-mail, como ocorreu até naquele treino aberto das Laranjeiras. Eles mandaram por e-mail com antecedência para a gente se credenciar e tudo. Então, nessa parte aí, eu não tenho o que reclamar. Assim, a nossa relação com a comunicação do Fluminense é uma relação que dá para a gente colocar como boa. Que bom. Agora, eu fiz uma brincadeira contigo no início, falando, fez o site para desbancar o Netflix, claro que é uma brincadeira. Isso aqui é legal, pessoal, porque assim, às vezes a rivalidade ela é criada, não é nem às vezes pela gente. As pessoas, como são sites que de alguma forma eles abrigam dois nichos, o mesmo nicho que é a torcida do Fluminense, mas é o que eu digo, às vezes a concorrência é líquida. Porque você está na sua casa, vendo a televisão, você vai escolher um canal. Você não vai ver Globo e Band, você vai ver a Globo ou a Band. Mesma coisa no rádio, você vai ouvir a Rádio Globo ou a Rádio Tupi, ou a CBN. Na internet, você pode, no seu celular, ter várias abas abertas, você pode ter lá. Eu gosto mais do Netflix, mas eu vou acessar o Explosão. Não, eu prefiro o Explosão, mas vou acessar o Netflix também, vou acessar o Flu News, o Saudações. Aí eu te pergunto, como é que você encara a concorrência dentro desse nicho, que é o nosso de Fluminense, em relação a, não apenas ao Netflix, mas todos os sites e também YouTube agora que está crescendo bastante? Leandro, acho que é algo natural. Se a gente fizer uma pesquisa no mercado, né, nesse segmento no caso, você vai ver que não é só na torcida do Fluminense, em outros também como Flamengo, Vasco. O Vasco, por exemplo, a torcida do Vasco tem um engajamento aí absurdo em rede social. Agora, em termos de concorrência, é óbvio que eu acesso lá o Netflix, vejo teus vídeos e tudo. Isso aí é óbvio, isso é uma obrigação até minha, né? Não só como torcedor, mas também como quem está atuando também no meio. A gente tem que, porque a gente aprende, né? Acho que um aprende com o outro, claro. Entendeu? Então, o que acontece? Essa questão da concorrência eu nem enxergo assim, essa coisa como concorrência. Eu acho que cada um tem seu estilo. Eu procuro sempre passar para a equipe para não se pautar nos outros, entendeu? A gente fazia do nosso jeito ali, eu acho que isso é muito visível. A gente tem um estilo próprio, assim como vocês também têm o de vocês e os demais também têm os deles também. Então, eu vejo algo como muito natural assim. Eu só acho que realmente é algo que vem crescendo cada vez mais, através até do Instagram, tudo. Sim. Eu só acho que a torcida ela tem que assim saber filtrar melhor, né, as suas fontes.
Eu acho que ela tem que exigir não só transparência do clube, mas principalmente também dos espaços tricolores. Quando eu falo exigir a transparência, o pessoal pode não gostar de mim e de você, Leandro, mas você coloca a sua cara ali no YouTube, você coloca a sua cara no Twitter, você coloca a sua cara em todos os espaços aí possíveis aí que eu tenho o Netflu ali em redes sociais. Eu coloco a minha cara também sempre no Facebook, nos meus textos lá no site e tudo. Agora, a maioria dos espaços hoje, você vê ali dando uma notícia, emitem várias opiniões, mas você não sabe quem é que está por trás. São alguns fakes, né? Entendeu? E aí ainda, às vezes ainda se acham no direito de vilanizar, né? Um ou outro. Então, meu amigo, quer me vilanizar? Pode fazer à vontade. Mas, pô, coloca a cara. Se expõe, né? Porque é muito... Inclusive, assim, não sei se você acompanhou recentemente, essa entrevista está indo ao ar, vai ao ar no mês de novembro. Eu sofri algumas pequenas ameaças que fizeram com que eu não fosse ao jogo contra o Vasco, né? O Fluminense empatou em 0-0. Longe de mim achar que poderiam me agredir ou não, mas eu não vou pagar para ver. E assim, é um preço que a gente paga, de alguma forma, né? De se expor, eu vou continuar dizendo o que eu penso, você também, né? Pelo que a gente se conhece, e alguns outros também. E é isso, a gente não pode perder a nossa liberdade porque alguns vão apontando isso. Jamais. É isso que eu acho que é o mais importante. Para a gente finalizar, vamos projetar o Fluminense para 2020. Como eu falei, estamos gravando em novembro. A gente não sabe ainda a situação do Fluminense. Essa entrevista pode ir ao ar agora no mês de novembro ou só no finalzinho. A gente espera que já esteja numa situação muito melhor, se Deus quiser, do que a atual. Mas vamos imaginar o Fluminense na primeira divisão, que é o que, é claro, a gente espera. O que projetar para 2020, que a gente vai ter Mário Bittencourt iniciando uma temporada e não pegando ela no meio, né? O que você espera para que o Fluminense, estou falando de futebol, que é a nossa razão de ver, razão de viver. O que você espera do futebol do Fluminense para 2020 e a partir daí? Leandro, excelente pergunta, porque isso eu já venho conversando com os mais próximos, né, justamente sobre isso que você está perguntando aqui. O que esperar de 2020? Imaginando um cenário de permanência na Série A ou não, tá? Primeiro de tudo... Aqui não é madeira, mas a gente bate. Então, 1, 2, 3. Então, eu acho, primeiro de tudo, o Fluminense vai perder pouco mais da metade do seu elenco, né? Agora, no final do ano. Isso aí é um fato e que dificilmente o Fluminense vai conseguir manter alguns dos seus principais jogadores, né? Então, a gente já tem que aceitar um pouco essa realidade. Leandro, eu acho que o caminho, primeiro de tudo, é apostar na base. Isso aí não é um papo do mais do mesmo. Não é jargão, né? É apostar na base. Você tem bons valores ali, como o Calegari, o Miguelzinho, que tá aí, que o Diniz até aproveitava muito ele. Tem um menino também, o André, o volante. O André Volante, até fisicamente, o garoto tá bem, entendeu? Encorpado. O pessoal até brincou, comparou com o Daniel. Ele postou uma foto na rede social jogando. Pô, o moleque tá bem fisicamente. Então, Leandro, se você não tem dinheiro para fazer grandes contratações, você não tá com o mercado aí, tá meio complicado no mercado. Você tem que apostar nessa garotada. Agora, tem situações ali, por exemplo, o Nenê, contrato até o final do ano que vem. É um jogador que no início até me agradou um pouco, mas as últimas atuações já meio que... A idade pesou, né? Tá pesando a idade. O Ganso, eu ainda levo fé nele, não que ele vai estourar, mas acho um cara útil pro time, entendeu? Eu acho que a gente tem que entender que o Ganso, ele, com toda a sinceridade, mas o Ganso, ele possui limitações físicas. Sim, é evidente. Isso é o Ganso não chuta mais a gol, por exemplo. Entendeu? Mas, de qualquer forma, é um cara que pensa o jogo rápido. A bola vai nele ali, ele dá um passe de primeira ali e desarma a defesa. Então, eu acho que primeiro de tudo, Leandro, para a gente finalizar, é apostar na garotada. Segundo,
você fazer somente contratações pontuais que realmente venham agregar algo ao Fluminense, técnico, parte técnica no caso, até para que você contrata pouco, mas contrata certo. O jogador que vá ajudar até no crescimento dessa garotada. Sim. E o erro tem que ser zero, né? Um time que não tem dinheiro, você não pode errar em contratação. O erro tem que ser zero. Agora, o Fluminense também, eu estava pensando nisso agora, esses dias. O Fluminense tem uma situação que a gente fala muito, o pessoal gosta muito de desdenhar do Fluminense, né? O Fluminense não tem credibilidade no mercado, que não sei o que é impossível fazer futebol sem dinheiro. Eu concordo que sem dinheiro é complicado, mas, gente, é o seguinte, aí também entra a criatividade da gestão. Por quê? Porque se você pegar o histórico recente, eu vou dar só 3 exemplos aqui, tá? De 3 jogadores aí que o Luciano estava sumido do mapa, veio para o Fluminense, ficou valorizado, fez por merecer a parte dele também, mas o Fluminense ajudou nessa valorização dele, ele acabou também gerou uma receita para o Fluminense, essa saída foi para o Grêmio. O Everaldo, quem era o Everaldo antes de chegar no Fluminense? Saiu do São Bento, veio para o Fluminense, ficou tão valorizado que não quis nem escutar a proposta do Fluminense. Foi para o Corinthians, fez um bom contrato no Corinthians. E o Johnny Gonzalez. O jogador veio sem custo, né? Veio sem custo, veio do Júnior Barranquilla, também era meio que até um reserva, né? Ele não era absoluto no Barranquilla. Veio para o Fluminense, por mais que a torcida às vezes tenha algumas restrições, mas é o artilheiro da temporada, é vice-líder de assistências. Verdade. Extremamente valorizado. Parece, segundo informações da imprensa portuguesa, ele está com pré-contrato assinado com o Benfica. E muito bem remunerado até. Para dentro da realidade do Johnny Gonzalez, aí se aparece que, segundo a imprensa portuguesa, é algo em torno de R$300 mil mensais. Por aí. Então, Leandro... O triplo do que ele ganha no Flu hoje. Onde eu quero chegar? O Fluminense, por mais que esteja com todos os problemas, todos os erros que a gente muitas vezes critica, né? No caso, o Fluminense ainda é uma baita vitrine, né? Para esses jogadores. Isso aí eu acho que a diretoria tem que saber utilizar agora, saber utilizar defendendo também os interesses do Fluminense. Né? Você chegar a perder o Everaldo de graça, perder o Johnny Gonzalez, no caso do Everaldo foi pior, não tinha nem cláusula automática de renovação. Tinha que fazer uma outra negociação. Então são essas situações aí. Eu acho que para 2020 o Fluminense investir na base, contratações pontuais, sem essa perebada entubada pelos empresários, Kelvin, mas aí Guilherme. O problema é esse. O Fluminense deve tanto a empresários. Tem um empresário que o Fluminense deve cerca de 10 milhões de reais. Aí o Fluminense não tem como pagar o empresário, aí coloca um jogador ruim lá, esse é o pagamento. É difícil também. É complicado. Enfim, isso aí são gestões, aí o papo levaria aqui, sei lá, 1 hora. O programa é Marcam 10, mas a gente tenta fazer em 20 minutos. Quero te agradecer, cara. Valeu, obrigado aí, Leandro. Agradecido por ter aceito aqui o convite. Você que não conhece, tá aqui em cima, aqui embaixo, na descrição, explosãotricolor.com.br. É aquilo. Gosta mais do Explosão, gosta mais do Netflix, você pode acessar os dois, não importa. Tem notícia pra caramba lá, tem notícia pra caramba no Netflix também. E é isso. Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Um grande abraço, saudações tricolores.